Mas e os videogames, hein? E os videogames, Edu? E os videogames? Tudo bem. Hoje Acho vai que dá ser, uma hoje vai ser aquecido já, hein? difícil, hein? Hoje vai ser difícil. Se segurar pra ficar no tema. É, vai mesmo, hein? Eu vou me controlar, prometo. Eu também, eu tô fazendo de tudo pra me controlar, porque eu sei que falar sobre consoles, falar sobre videogames antigos, que é os videogames que a gente viveu, é complicado, porque é muita coisa que vem à tona e esse tema de hoje é bem um recorte bem específico, né? A gente vai ser difícil se segurar. Mas vamos lá, vamos tentar. Bora. Boa noite pra galera que tá chegando. Esse é mais um podcast, não é um podcast como qualquer outro. Aqui a gente fala de lembranças, de histórias, a gente evita até dar detalhes muito técnicos, porque não é esse o foco desse podcast. Vão ter horas que a gente vai deslizar nas partes técnicas, mas a ideia é trazer aquela história com a mesma visão que a gente tinha naquela época, aquela visão inocente de criança ou de adolescente ou pré-adolescente. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. Uma boa noite a todo mundo. E aqui começa Naquela Época. Boa noite, pessoal. Sou o Rafa e tô bem ansioso pro assunto de hoje, viu? Porque esse é um assunto que pra mim é muito importante. É videogame, né? E só lembrando a todo mundo que o nome do canal mudou, inclusive o canal também mudou. Esse canal é um segundo canal porque a gente teve alguns pipocos, alguns probleminhas com o canal anterior, que era Aquelas Velhas Histórias. Então a gente teve alguns probleminhas, mas que resolvido. Contratempo é contornado. Estamos aqui com esse novo canal, Naquela Época, fazendo referência, claro, àquela época dos anos 80 e 90, que é a época que a gente viveu, né, Rafa? E modéstia à parte, eu gosto mais desse nome, viu, Edu? Sendo bem sincero, esse aqui acho que foi bom que teve aquele contratempo lá, viu? Sendo bem honesto, Edu. Esse nome aqui acho que condiz mais, assim, sabe? Acho que é mais animado o nome, eu gostei. Né? É fácil de lembrar, eu gosto. Eu gosto mais desse aqui. Obrigado, contratempo, viu? Tem a males que vem pro bem, tá vendo, gente? Sempre tem que pensar positivo. Bem saudosista. É isso. E hoje a gente tá trazendo aqui um tema, um assunto que eu acho que muita gente vai gostar. Eu espero que vocês gostem. Nossos primeiros videogames, ou a primeira vez dos nossos videogames, né? Trazer um pouco da história da primeira vez que a gente teve contato com aqueles consoles antigos dos anos 80, 90. Qual é a sensação, quais as histórias, quando a gente viu pela primeira vez na vitrine, quando a gente viu pela primeira vez na casa do amigo. Aqui começa Naquela Época. E aí, Rafa? Me conte, agora sim, a gente pode falar sobre nossos videogames. Só a chamada já me deixou nostálgico aqui pra, olha, te falar, viu, Edu? Nossa senhora, mas já passou 1 milhão de história na cabeça aqui. Nossa, e passa, né? Tô com uma dúvida aqui. Qual foi o seu primeiro videogame? Olha, o meu primeiro videogame meu, ou o primeiro videogame assim que eu joguei? Pode ser os dois. Me fale o primeiro que você jogou e o primeiro que você teve. O primeiro que eu joguei era um videogame do meu pai, um Atari de maleta.
né? Que era o vulgo Atari portátil, só que portátil é uma ova, né? Era um Atari normal dentro de uma maleta, né? Não tinha nada de diferente. Mas isso foi que eu tenho uma memória, assim, boa, em 1988, né? Nossa. Jogando Pac-Man, Pitfall, Enduro. Eu adorava imitar o carrinho do Enduro, né? Que era só isso, né? Nossa, pior que era assim mesmo, cara. Era um barulhinho de pum, assim, e não parava, né? E ele mudava a cor, né? Eu lembro que uma vez na casa da minha tia juntou aquele monte de primo, né? A gente tava jogando Enduro. E aí a gente falou, ah lá, olha, a tela ficou verde, olha, a tela ficou azul, ficou laranja, é fim de tarde, olha lá, tá entardecendo, ela ficou azul, tá de noite, a corrida tá durando o dia inteiro. Era uma loucura, assim. Então o primeiro contato que eu tive foi um videogame do meu pai, que era um Atari de maleta, ele deu pro meu primo quando meu primo foi pro Japão. Meu primo levou o Atari embora em 1993. Meu pai deu pro meu primo levar lá pra se divertir um pouquinho, como se ele fosse precisar, né? Porque no Japão, né? Pois é, isso que eu ia comentar no Japão. Mas meu pai ficou com dó do meu primo fez aquela, vou trabalhar em fábrica, não sei o que. Meu pai falou, tá, pega o videogame. Eu fiquei bem triste, né? Mas eu gostava do meu primo, então eu falei, não, tá em boas mãos, velho. Você lembra da marca que trouxe esse Atari de maleta pro Brasil? Não lembro. Eu lembro que era uma maleta preta, assim, tipo, era um plástico que imitava couro, sabe? Sei. E você abria, ela era toda prateada, assim. E tinha os sulcos, assim, pra você, os encaixes, pra você colocar o videogame, as fitinhas, tal, os controles e tal. Mas a marca em si eu não lembro, que eu era muito novinho, né? Em 88 eu tinha 2 anos. Nossa. Mas eu já tenho uma memória boa, assim, da época, sabe? Não é que você comentou do Atari, né? Porque o meu primeiro videogame foi um Atari, né? 2600, aquele da Polivox. Caramba. E você comentou do Enduro especificamente. O Enduro, cara, minha mãe era muito viciada. Eu gostava de... Que legal. Era um joguinho de corrida legal mesmo, era bacana. Ah, meu Deus, cara. Eu lembro dela conseguir, tipo... Toda vez que você vai passando o dia, né, e correndo, toda vez que amanhece, é como se a corrida reiniciasse, né, com uma dificuldade um pouco mais difícil e assim. E são vários ciclos quase infinitos. E, cara, eu lembro que, tipo, minha mãe era muito viciada, eu lembro de ter visto as taças, né, depois vinha as coroas, e aí eu não lembro mais, mas, tipo, ela ia longe, assim, ela conseguia aqueles iconezinhos de coroa, sabe? Que eu nunca tinha visto na vida e nunca cheguei perto de ter uma. Eu também não. Eu era muito novinho, batia direto, né? Nunca cheguei perto também. Nossa, aquele jogo lá. E não era fácil, cara. Não, era um jogo difícil. Porque, principalmente os jogos, principalmente antigamente, eram difíceis, porque como não tinha muita tecnologia nem memória pra armazenar nada, eles deixavam o jogo mais difícil de propósito, né? Que é pra durar mais tempo, né? Você passar mais tempo jogando sem enjoar, né? E era sempre Dark a mesma Souls coisa, não é nada né? hoje em dia. Dark Souls perto daquilo não é nada. Puta, dependendo do jogo, jogar contra, esquece. É preferível jogar Dark Souls. Contra é difícil pra caramba. Mas desculpa, você tava comentando do seu primeiro videogame, né? Ah, imagina, o meu primeiro videogame eu nunca vou esquecer. Foi meu aniversário de 5 anos, né? O meu pai me chamou assim. Eu tava lá, aquela festinha de criança, né? Aquela criançada, meus tios em casa e tal. Aí meu pai me chamou pro meu quarto, né? Falou, filho, vem cá, Rafa, vem cá. Aí eu fui lá e, ó, tem uma caixa pra você, uma caixona gigante. Pra mim era gigante, né? Quando eu era pequenininho, 5 anos. Aí eu rasguei o papel quando eu vi um Phantom System. Nossa, mas eu tive um troço. Eu tive uma síncope. Tem uma foto minha, a minha mãe pegou assim, meio que, né? Ela abriu a porta, ela viu rasgando o envelope não, a caixa, né? Ela pegou e tirou uma foto assim. E aí foi a deixa, né? Aí já viu uma prima minha, olhou, a Xanda, né? Ela olhou e falou: olha, o Rafa ganhou um videogame, pronto, encheu de criança no quarto, né? Nossa. Já foi a zona. Mas era o Phantom System, que era o NES da Gradiente, né? Era o pirata, entre aspas, da Nintendo, eram 8 bits aqui. E qual jogo que vinha nele? Então, ele não vinha com nenhum jogo, se eu não me engano. Eu lembro que meu pai comprou por fora o Super Mario. Ah, Super Mario. O primeiro jogo que eu tive, assim, que foi meu mesmo, foi o Mario. E eu lembro que Nossa, eu acordava sábado, 6, 5 horas da manhã, escondido, deixava o volume na TV 1, assim, né? Aquele volume, lembra que era um volume verde, assim, que abrindo vários quadradinhos, assim, verde? Deixei no 1 e jogava escondidinho, assim.
Aí eu só vi minha mãe olhando no corredor, assim, pro quarto. Moleque, o que você tá fazendo acordado? E eu sentado no chão jogando Mario, viciadíssimo. Foi meu primeiro videogame, o Phantom System. Nossa, adorava aquele videogame. Nossa, eu lembro quando eu vi o Phantom System na loja. E aí eles, como ele não tinha nele mesmo, né, nenhum jogo, eles sempre colocavam tipo um jogo junto, sabe? Pra levar. E Eu tô aí, falando assim, às vezes eu não lembro, Edu. Às vezes veio o Mario veio junto e tal, mas é que na minha cabeça da época meu pai aham. comprou, entendeu? O jogo, mas às vezes veio junto também. Eu não lembro, honestamente, essa parte eu não lembro mesmo. Eu lembro assim da caixinha, né, dos jogos. Eram dois jogos que sempre na loja, naquela loja, né, antiga Mesbla, Nossa, vai perder a liquidação da Mesbla, nossa. na Mesbla. Aí, tipo, tinha o Phantom System e tinha um jogo que vinha junto, né? Que a loja colocava junto pra vender. Ou era Predador, ou era Ghostbusters. Nossa, Ghostbusters. Nossa. Horrível, jogo horrível, por sinal. Jogo muito ruim, por sinal. O primeiro, pelo menos, é muito ruim, né? E como foi quando você viu o Mario andando? Não, foi uma loucura, né? Porque eu tava acostumado com o Atari, e aí depois, mal e mal, assim, na casa de um amigo, eu tinha lá um amigo chamado Rubinho, eu nunca vou esquecer dele, ele morava no segundo andar. Ele tinha um Master System, né? Então eu ia na casa dele pra jogar Alex Kidd e tal, mas assim, era muito raro, né? Então na minha cabeça os gráficos eram Atari. Nossa, a hora que eu tive no meu quarto, naquela imensa televisão de 14 polegadas, né, um quadradinho assim, o Mario pulando, só pra mim. Falei, pô, que maravilha. E aí meu pai percebeu que eu curti mesmo, né, o presente. E com o tempo ele foi me dando outros jogos, né? Eu lembro que o meu segundo jogo foi o Gradius, aquele jogo de navinha, né? Sei, Da sei. Muito bom, por sinal. Dificílimo, maravilhoso, jogo maravilhoso, dificílimo pra caramba. Nossa, não, esse foi o terceiro jogo, perdão. O segundo jogo foi Top Gun. Top Gun foi horrível. Top Gun, esse jogo é horrível, né? Esse jogo é horroroso. Você não consegue pousar aquele diabo daquele avião. Aí eu nunca vou esquecer isso. Meu pai chegou, não, isso aí é você que é ruim, dá esse controle pra mim. Só afundava o avião. Falei, tá vendo? Tá vendo? Pousa esse avião nesse porta-avião, quero ver, porque ele tinha duas fases só o jogo, né? Aham. Então eles deixaram difícil de propósito. Aí ficava aquele pé, 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 pé. Ninguém pousava aquele diabo daquele avião no inferno. Aí foi Gradius, aí depois eu ganhei Tartarugas Ninja Manhattan Project, acho que é esse o nome, não lembro. Nossa, eu amava o jogo de Tartarugas Ninja. Meu vizinho, Leandro. Eu lembro muito o nome do pessoal da época porque eu convivi bastante com eles, né? Sei. O meu vizinho do lado, ele tinha pouca coisa mais velho que eu. Ele ia em casa, ficava jogando comigo lá, que você podia jogar de dois, né? A gente quase zerou uma época. Eu nunca zerei o Tartarugas Ninja do Phantom System, né? Mas ele chegou, a gente quase zerou, a gente chegou assim na última fase ali, o Destruidor, não sei o que, aquela loucura, nossa. Aquele videogame vai ficar pra sempre na minha lembrança. Só que minha mãe deu meu videogame, né? Ela deu o Phantom System pros meus primos e sumiu. Aí Eita. eu tenho um pouquinho de de ressentimento quanto a isso, porque eu queria muito ter meu Phantom System aqui na mesa. Né, mas esse aí foi de base, coitado. Aquele lá foi parar na mão de algum primo meu e sumiu. E você nunca conseguiu perguntar pro seu primo se ele ainda tem ou tinha? Nada, porque meu primo morava em outro estado, aí desse primo foi parar na mão de outro, cara, porque eu tenho, a minha família tá tudo espalhada, né, no Aham. Brasil. Então, parou na mão de um, na mão de outro, desapareceu, sei lá, venderam, quebrou, sei lá o que fizeram. Mas, nossa, aí eu vejo hoje em dia no Mercado Livre, né, custa caro, entre aspas, assim, né, pelo que ele é. Qualquer dia ainda vou comprar um pra ter aqui, mas eu queria o meu, né, Aquele Ah. controlezinho que parecia o Batman, assim, Era o controle do Phantom, que é o controle do Mega Drive invertido? É, É. esse mesmo. Saudade Nossa. desse videogame. Foi um momento muito bom, assim. E depois dele eu fui ter só o 64, né? Eu não tive outra geração, assim. Tipo, minha mãe deu o videogame e eu fiquei sem videogame por um tempo, assim. Você chegou a ter o Super Nintendo, né? Não tive. Eu fui do Phantom System pro 64. Ah, entendi. Super Nintendo eu jogava em casa de amigo. Mas eu mesmo não tive. E você, Edu? Nossa, eu comecei com um Atari 2600, né? Como eu tinha comentado, né? Aquele antigo Atari da Polivox, só que eu lembro que era inteirinho preto, né? Não tem aquela frente de madeira, né? É isso que eu ia te perguntar, se é aquele de madeira com metal, assim, bonitão. Não, o meu era inteirinho preto. Ah, eu lembro desse daí.
E é engraçado isso que você comentou de passar o videogame, né? Quando você deixa de usar, os pais passavam pra frente e tal. E esse Atari eu passei pra minha tia. Mas olha. Né? Tipo, quando eu peguei o Master, eu passei pra minha tia o Atari. Alguns anos atrás, eu tava comentando com a minha tia, né? Minha tia tava aqui, antes da pandemia, e a gente tava se reunindo ali e tal. E aí a gente comentei, falei, nossa tia, você lembra, né, do Atari, né? Tinha um monte de jogo legal, assim, assado. Ela falou assim, você quer ele de volta? Tá em casa. Me ferrando. Eu falei assim, não acredito, você tem ainda o Atari? Legal. Eu tenho, o seu primo não jogou muito, né? Porque meu primo, ele já começou a partir do PlayStation 2, né? Saquei. Então o Atari pra ele era tralha, né? Putz, coisa de dinossauro. E aí ela falou, você quer de volta? Falei, claro, se Lógico. você ainda tiver e não se importar, eu quero. Aí ela me devolveu o Atari, mandei ele pro um rapaz que arruma, conserta, reforma ou só dá uma manutenção. E aí o cara pediu, você quer que eu já coloque aqui a saída de AV nele? Eu faço aqui uma adaptação. O cara fez, ficou muito bonito, ficou bem legal. E aí hoje eu consigo jogar, né? Numa TV comum, porque antes, naquela época, era aquela caixinha, né? Áudio, vídeo. Os garfinhos, né? Que você colocava atrás da TV e tal. Que falava que estragava a TV, né? Vai estragar minha TV, vai queimar minha TV. Vai queimar a TV, vai queimar a tela, não pode. E aí, hoje eu tenho esse meu Atari aqui. Né? Eu tenho ele, o original daquela época, né? Ainda, nossa, foi sorte, assim, que a minha tia guardou, né? Mas eu lembro que quando eu ganhei esse Atari, eu não tive muito contato com nada antes, sabe? De videogames, nem fliperama. E aí quando a gente ganhou um Atari, cara, assim, a primeira reação minha foi tipo, não faz sentido você mexer aqui e o cara na TV ele vai andar pra frente, ele responde, né? E aí, tipo, eu lembro que eu acordei, meus pais deixaram a caixa embrulhada no pé da cama. Eu olhei, né, falei assim, nossa, o que é essa caixa embrulhada, né? E meus pais já chegaram ali e tal, né? Isso era Natal, acho. Eu nem lembro quantos anos eu tinha. E aí eles falaram, não, abre. Eu olhei e falei assim, Atari, né? Que é isso? Aí eles já pegaram, me levaram lá pra sala, levaram meu irmão, instalaram, e aí deram pra gente jogar assim. Aí, cara, foi a coisa mais louca assim no mundo, vendo. Na época tinha o Keystone Keeper, que é o polícia ladrão do Atari. Eu olhei que, nossa, que louco. É verdade que tipo, você vai subir umas escadinhas assim, né? Isso. É muito legal, pode crer. No supermercado, e tem elevador que sobe, que desce. Eu falei, meu Deus, que é isso? E esse, tipo, foi muito louco, assim, né? E esse foi meu primeiro contato. Alguns bons anos depois, minha mãe me contou que os meus pais, eles compraram um videogame numa promoção, tipo, um mês antes de entregar. E aí, em muitas noites durante esse mês, eles pegavam, abriam, instalavam durante a madrugada, ficavam jogando. E aí depois eles embrulhavam, tudo, sabe, certinho, assim, pra, né, deixar eu novinho. Poder pegar no Natal daquele jeito, mas olha só. Eu falei assim, caraca, é por isso então que você era viciada naquele Enduro. Já tava jogando muito antes de vocês aí, ó. Pois vacilou. Né? E minha mãe fala que eles jogaram muito Atari antes de entregar. Ai, que bacana. Anyone you say,
você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Phantom System, mas eu era muito pequenininho, sabe? Eu jogava muito, mas eu também fazia muitas outras coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, ele foi marcante pra mim porque foi o meu primeiro videogame, assim, só meu mesmo. Só que o videogame que eu considero mesmo, aquele que definiu, que eu gosto mesmo, minha paixão é esse, é o 64, né? O Nintendo 64, quando eu ganhei de Natal, em 96, logo que lançou. Que eu nunca vou esquecer, que tinha uma propaganda de TV assim que mostrava, era o lançamento dele, né? Aí passava o trailer de alguns jogos tal, e passou o trailer do Turok, que é aquele jogo de dinossauro, né? Eu olhei aquele dinossauro gigante, eu falei, puta que pariu, eu tenho que ter esse videogame. Eu quero isso, é esse aqui, pai, se vira. Eu quero esse. E aí meu pai chegou, né, no Natal a gente tava na praia, isso eu nunca vou esquecer. Com a caixa do 64 e com um controle azul, ele comprou um controle a mais, que é o controle que fica em cima da minha mesa, né? Sei. E a fita do Turok. Nossa, mas eu joguei Turok, eu sabia tudo, eu sabia cada centímetro dos mapas daquele jogo. Eu sabia glitch, tipo, você ligava o jogo do Turok assim, deixava, ele entrava naquela parte de demo, né? Que ele vai mostrando as fases assim, sem que você possa jogar. Se você tirasse e colocasse a fita bem rápido, ficava jogável. Então você podia pular de fase. Você deixava aparecer a demo da fase 6, você tirava e colocava bem rápido, você entrava na fase 6, sabe? Eu sabia tudo do jogo, eu fiquei louco. O 64 pra mim é o videogame mais importante, assim, de todos. Não é o primeiro, mas é o mais importante, sabe? Sei. Eu acho que pra mim foi o Mega Drive. Mega Drive assim, eu acho que eu mais joguei. Antes do Mega Drive, eu cheguei a ter o Master System. Joguei demais o Master System. E eu lembro que, tipo, o Master, ele não me causou tanto impacto, sabe? Eu gostava pra caramba do Master, mas ele não me causou tanto impacto, principalmente porque eu já era largado nas casinhas de fliperama pela minha mãe enquanto ela fazia a compra. Então, tipo, eu via muito desses jogos, né? Ghost in Ghost, em fliperama, né? Dificílimo, inclusive. E aí depois eu chegava em casa e jogava Master System, né? Eu lembro que os jogos que vinham nele... Eu tive Master System 1. Os jogos que tinham nele eram horríveis, meu Deus do céu. Era Hang-On, que é o de motinho, horrível, meu Deus, chato. E eu que eu detesto corrida. E vinha o joguinho... Vinha o jogo pra usar pistola. Clássico, né? Clássico. Light Phaser, né? Pistola Light Phaser, acho que era. Tem uma história ótima com a pistola de... E vinha o jogo escondido lá do caramujinho, sabe? Qual que era esse? Eu não lembro, não. Você tinha que fazer... A hora que ele aparecia lá o... Aí você fazia uns negócios lá no controle. Aí esse Master System que aparecia na tela, ele rolava pra esquerda assim, e aí aparecia um labirinto. Aí você... Era um caracolzinho que você ficava andando pelo labirinto. Aí, tipo, tinha umas 5, 6 fases desse labirinto do caracol. É que eu não tive Master System também, então... E tava lá escondido sempre. Nossa, a gente só foi descobrir, tipo, um bom tempinho depois. Você sabe que você falou da pistola, né? Que era muito comum, né? Esse acessório na época, né? Uhum. Eu lembro que uma vez meu pai comprou, né? Ele comprou a pistola do Phantom System. Uma pistola sei. legal, parecia um canhãozão, assim, ultra moderno pra época, né? E vinha um jogo de policial. Eu tava super animado, eu tava louco pra jogar esse daí, né? E aí eu coloquei, né? Botei a fitona, uma fitona imensa, ficava em cima, assim. Primeira cena, aparece um cara de jaqueta com uma música mais pesada, assim. Eu era novinho, né? Eu já fiquei meio cabreiro. Eu era cagão, nossa, eu era medroso. Nossa, como eu era medroso, Edu. Ainda sou, 34 pra 35 ainda sou meio cagão. Imagina na época. Aí eu coloquei a fita, apareceu um cara com cara de mal, assim, com aqueles gráficos da época, né? Com a jaqueta. E de repente, pá! Estoura o peito do cara, vai tripa pra todo lado. Nossa, mas eu dei um grito, eu saí correndo pela casa. O homem explodiu, desespero.
E eu não conseguia jogar, eu não conseguia, eu me forçava a jogar aquele jogo, mas eu não conseguia. Eu tinha pesadelo com a música do jogo, Edu. Eu sonhava Sei. com a música do jogo, tinha pesadelo. Eu lembro que meu pai andava pela casa, eu andava literalmente colado nele, parecia uma sombra. Meu pai falou, menino, por que você tá andando colado assim em mim? Eu falei, nada, pai, nada, pô, saudade nada, eu tava com medo mesmo, eu tava Nossa. tremendo de medo. E eu lembro que minha família inteira me zoava, porque eu tinha uma prima, na época, né, era aquela coisa, videogame não era coisa de menina, e uma menina fazia um negócio que o menino não fazia, o menino era ridicularizado. Era coisa da época, né? Deixar bem claro, não tô dizendo que é bom nem errado, não tô fazendo julgamento de valor, é que na época era assim, né? E eu tinha uma prima que a gente era muito próximo, né? A Lulu. E ela falou, Rafa, lá que você é cagão daqui. Ela pegou e jogou, ele foi jogando. A gente levou o videogame pra casa da minha avó, ela foi jogando, quase zerou o jogo. Chegou na terceira fase, acho que eram 4 só. E eu me borrando de medo e meu tio rachando o bico, né? Meu tio apontava pra mim e ria. Falava, meu Deus, a Lulu tá jogando, você não joga. Eu tenho medo, tio, eu tenho medo, eu tenho medo. E eu fiquei, virou um estigma da minha vida, assim, dos meus 5 até os 7 anos de idade, assim, eu não encostei naquela fita. Ela tava lá, eu não encostava, porque eu morria de medo. E por bom tempo eu não joguei nada com a pistola por causa disso. Entendo, Nossa. seu O meu primeiro RPG foi o Phantasy Star, do Master. Nossa, é. E era em Jogar. português. Tipo, quando foi emprestado, né? Eu tinha um amigo na escola, ele só falava nesse Phantasy Star, porque Phantasy Star você pode equipar, desequipar, você pode andar pela tela, daí você vai encontrando monstro, aí você tem que falar com não sei quem pessoa. Ele falava um monte, sabe, desse Phantasy Star. E aí, tipo, do jeito que ele falava, eu não conseguia imaginar como é que era o jogo. E aí eu falei, cara, empresta esse jogo. Ele já tinha zerado tipo umas 20 vezes. Aí ele me emprestou. Nossa, me apaixonei. Me apaixonei por aquele jogo, assim, é um jogo que sai fora do padrão de todo outro jogo que existia na época, assim, sabe? É, ele foi bem divisor de águas nesse aspecto mesmo. Eu não cheguei a jogar na época, mas eu reconheço a importância dele, assim, porque realmente ele era muito atípico o jogo, né? Principalmente pelo nível de interatividade que você tem que ter, entendeu? Não é aquela coisa de você tá com uma espada, vai, anda pra frente, pá, matou. Você tem que conversar, você tem que descobrir coisas, interagir, né? Você usa o cenário, você usa tudo de uma forma mais interativa pra conseguir avançar na história, né? E aí isso foi uma das coisas assim que assim, me deixou de boca aberta, assim. Me deixou assustado, espantado do que eu tinha ali na mão, no meu Master System, sabe? É engraçado isso, né? É difícil hoje em dia a gente sentir esse choque, até a molecada mesmo, né? Que hoje em dia tá tudo tão potente. Sei lá, cara, veio o PlayStation 5, veio essa geração nova. Honestamente, assim, eu não vi a molecada também tão. Uau, caramba, que evolução, sabe? Porque antigamente, quando saía um videogame novo, a gente via essa evolução, né? Pô, você sai do Super Nintendo e vai pro Nintendo 64, você sai, sabe, vai pro PlayStation 1. Cara, que loucura aquilo. Você tem som espacial, você tem gráficos em 3D, você tem iluminação em tempo real. Que loucura é essa, cara? Sabe? Hoje em dia não sei. E eu vejo os jovens mesmo. Não vou nem falar, às vezes falar, não, esse bonde de velho aí tá falando porque nostalgia e tal. Você vê a molecada mesmo caga, sabe? Tipo, legal, PlayStation 5 eu quero porque é novo, vai ser jogo novo e tal, mas não tem aquele uau, cacete, olha isso, que absurdo, sabe? Eu não sei, eu tinha muito isso antigamente, hoje em dia eu não consigo mais ter esse impacto. Você falou do impacto do jogo, eu lembrei desse. Olha, Eu tava pensando nisso outro dia, sabe? eu consigo contar, tipo, todas as vezes que eu tive esse impacto. Foi com RPG no Master System. Foi quando eu vi o Castle of Illusion no Mega Drive. Nossa, Castle of Illusion eu achei muito lindo. Quando ele andava, aquela imagem de fundo, sabe? 3D.
foi quando eu joguei o Wii. Isso, o Wii eu achei, eu comprei o Wii, tipo, praticamente no lançamento, lá como é que chamava? Tinha uma loja lá na Paulista, é um prédio, Stand Center. Ah, o Stand Center, claro. Agora Boulevard Montemari, né? Mudou de nome. Mudou. Agora. Nossa, Boulevard mudou. Montemari. Aquele lugar lá mudou. Aliás, aquelas lojas lá mudaram N vezes de nome, N vezes de lugar. Federal baixa lá, fecha, concreta, vai pra outro lugar. Exatamente. Clonaram meu cartão lá uma vez. Nossa. Filhos da mãe. Mas desculpa, Edu. E eu comprei o meu Wii lá no Stand Center. Mas eu comprei do tipo. Eu quero ver se é isso mesmo que eles falaram que é, entendeu? Cara, quando eu joguei boliche, usando aqueles controles, aquele controle do Wii, sabe, tendo que fazer movimento pra lançar, né, virtualmente a bola, mas é quando eu comecei a, sabe, usar o meu corpo e não só os meus dedos pra poder jogar um jogo, aquilo foi um baque. Foi um baque, assim, meu Deus. E era preciso, não era aquela coisa, aquele gimmick, né? Que Exato. teve tentativas, né, de colocar assim, né, você pra se movimentar, pra jogar e tal, mas o Wii realmente foi muito importante nesse aspecto, porque era um negócio preciso e era simples, né, você não precisava colocar equipamento, luva, subir num tapete, era o controle mesmo, normal, você só precisava do controle. Não, realmente, você falou, eu lembro que eu tive uma sensação assim também, mas eu lembro mais do Golf, por algum motivo. O Golf, nossa. Eu lembro mais do Golf, porque eu era um que o meu pai gostava de jogar comigo, assim, sabe? Só que meu pai não tinha muita paciência, sabe? Aí ele chegava e falava, vamos jogar golfe? Eu falava, vamos, né? Aí ele começava a gritar, eu falava, pai, pô, daí ele me chamava pra jogar, eu falava que não. Aí ele parou, ele perdeu o interesse de videogame, assim. Que ele xingava muito, que tinha aquele personagem, qual que era o nome dele, meu Deus do céu? Que ele era bom em tudo. Nossa, Lu, jogar boxe contra ele era um inferno. Era o Steve. Deixa eu ver. Steve. Não era o Steve, quem que era? Era o Moreno. Era o Matt. O Matt. Nossa, o Matt era um inferno. Isso, ele ganhava tudo, velho. Ele ganhava tudo. Aí meu pai jogava golfe lá e tava contra o meio. Meu pai xingava, ele berrava, velho. Ele ficava muito Deus. puto. Box. Era muito bom, cara. Era muito bom. E a gente cansava, né? A gente suava. Você tinha que socar mesmo, né? Era uma loucura. Nossa, eu lembro. Vontade de ligar o Wii aqui. Acho que eu vou... Pior que. Então, me deu vontade de jogar boliche, jogar boxe, principalmente. Cara, eu lembro que, assim, no dia que eu joguei, que eu comprei, eu joguei um tantão. Eu fui até a madrugada. E aí no dia seguinte, eu fui pra casa da Karina. Tipo, eu levei o Wii lá. Cara, eu tive que começar a jogar os jogos de canhoto. Porque meu braço direito tava estragado já. De tanto que jogou. De tanto de que joguei. Aquele foi um impacto. E aí, a partir do Wii, eu decidi na vida que eu só compro console quando ele me oferecesse novas experiências, sabe? Uhum. E é por isso que eu parei no Wii. Aliás, parei não, né? Porque depois eu tive o Switch, que por sinal é muito bom, muito útil também. E é por isso que eu resolvi investir, por exemplo, em VR. VR é um negócio legal mesmo. Mas foram essas os impactos, né? Mas você sabe, a gente tá falando de videogame, Edu, mas você comentou no PC. Eu lembro que quando eu fiz 7 anos, meu pai me deu meu primeiro PC, né? Que eu usava o dele. E o PC do meu pai, eu usava não, né? Eu enchi o saco dele, porque o PC do meu pai era PC de trabalho. Na época era um PC que não tinha Windows, né? E era tela verde, lembra? Ou era âmbar ou era verde. Era fósforo ou era o âmbar. E eu ficava lá, digitava, mandava imprimir. Eu torrava a impressora matricial do meu pai, porque eu achava graça que ele pegava e ficava lendo, né? O que eu escrevia, eu rachava o bico. Aí ele falou, não, esse moleque gosta dessas coisas, vou dar um PC pra ele. Ele me deu um PC, era um 386, e veio com o Windows 3.1. Nossa, Edu. Meu Deus, Edu, como eu amei. Eu tenho até hoje os jogos.
Esse aí me marcou bastante. Era o Forever Growing Garden, que era um jogo que você tinha um jardinzinho, você plantava as coisas, você podia vender no mercado depois. E tem um que era de aventura que se chamava The Journeyman Project. Não sei se você conhece esse. Não lembro. Ele tem uma música, uma trilha sonora, que é uma coisa absurda. Acho que de longe, uma das melhores trilhas sonoras de jogos, de todas. E é um jogo de aventura meio cyberpunk, com coisa de volta pro futuro, assim, sabe? Você vai pro passado e você é tipo um policial do tempo, tem um cara doido querendo mudar a linha do tempo pra, sabe, explodir uma nave. Nossa, é uma história muito louca, é uma coisa absurda, assim. Eu amava aquele PC. Aí eu lembro que, tipo, eu joguei todos os joguinhos que tinha pra jogar, que veio com ele, né? Aí começou a surgir aquelas revistas de CD de demo, lembra? Aham, sei. E minha mãe falava, não, você vai quebrar teu PC, você vai quebrar teu computador, você ficar comprando essas revistinhas vai quebrar seu computador. Aí tinha um jogo da Discovery, nossa, Tem vírus. tem vírus, vai quebrar teu PC. Que era um jogo de dinossauro, era um jogo de dinossauro não, perdão, de leão, da Discovery. Você era um leão que você tinha que sobreviver, era um jogo survival de leão. Só que minha placa de vídeo era fraca, não tinha placa de vídeo na verdade, né? E na época ele já precisava, era um jogo mais potente, precisava daquelas voodoo, sabe aquela placa voodoo? Sei. Eu não tinha placa de vídeo. Então o jogo ficava tudo, sabe, truncado e cortava e pulava e o leão ficava transparente pra mim. Olha, tá vendo? Tá vendo? Estragou o computador. Ó. Estragou o computador. Aí eu cansei, né? Não tinha mais joguinho. Eu chamei um amigo, né? A gente se falou, ó, nós vamos achar jogo nesse PC. A gente saiu do Windows, abriu o DOS. A gente abriu lá, /dir, né? Pegar o diretório do DOS. Aham. A gente achou lá um programa, né? Uninstall.exe. Eu falei, olha, é exe. Eu não sabia falar inglês, né? Uninstall, pô, deve ser jogo, vamos dar enter. Só escutei meu pai no banheiro assim, não! Não! Você estava Windows, bicho, procurando joguinho. O homem gritou do banheiro, mas ele urrou, não! Aí eu olhei pro meu amigo assustado assim, falei, nossa. E a gente anotava no papel todos os programas que a gente já tinha aberto e não era jogo, né? Pra não abrir mais. Nossa, o primeiro PC foi um MSX que eu vi na casa de um amigo. E eu vi 2 jogos lá. Um era aquele Kung Fu. É bem comumzinho, sabe, naquela época do Eu sei qual MSX. que é esse daí. O outro era o Robocop. Nossa. E aí o Robocop eu já tinha visto no fliperama. Cara, eu fiquei... Tipo, falei, nossa, jogo do fliperama aqui. E na época, ele, pra carregar esses jogos, ele colocava um tape, né? Era uma fita cassete, né? Isso, uma fita cassete ali, colocava. E aí tinha que esperar lá uma meia hora pra ele carregar o jogo, se não desse nenhum pau. Né? E aquela fita ficava tocando, entre aspas, né? Aí a gente ia jogar, fazer outra coisa enquanto carregava o jogo. Daí, tipo, ele fazia um pup, sabe? Aí a gente saía correndo lá pra ver lá que o jogo tinha carregado. E aí era Robocop, Kung Fu e tal. Mas agora, mais antigo que isso aí assim, eu já tinha visto outros PCs, né? Mas a primeira vez que eu vi um computador foi na casa do meu primo, né? E eu lembro de 2 jogos, aliás, 3 jogos que ele tinha lá, que ele jogava, que era 500 milhas de Indianápolis. Clássico, esse é clássico. E ele jogava, ele gostava, e ele ficava horas na mesma corrida. Até hoje, assim, eu não consigo entender, né, como ele gostava tanto, graça, assim. tanto tempo na mesma corrida. E eu acho que porque também, como eu nunca gostei desse tipo de jogo, e eu também era muito ruim quando jogava, então, tipo, eu não passava das primeiras voltas, já até batia o carro e já acabava a corrida. Eu desistia, dane-se, vai embora. Tinha um outro jogo de corrida também chamado Street Rod, que você tem um carro e aí você vai podendo comprar outros carros e tunando, e você mexe no motor, daí ele fica mais rápido. Parecia um pouco aqueles test drive, sabe? E o terceiro jogo, que esse sim me encantou, foi o Prince of Persia. Nossa, Esse era incrível mesmo. eu olhava e falei, caracas, que isso, né? E você E ele aperta tinha esse uma botão. movimentação fluida, né? É, Era bem feito. sabe, tipo,
pela primeira vez eu vi um personagem andando como se fosse uma pessoa, sabe? Movimentação. E ele tirava espada e não sei o quê. Eu lembro que você corria pra um lado, quando você apertava pra virar pro outro, ele dava uma pausa assim e virava, né? Tipo, ele fazia com tudo, né? Ele tinha um movimento. Ele tinha uns movimentos assim do tipo, como se ele estivesse freando assim, daí ele gira o corpo e volta. Eu gostava de imitar ele pulando. Lembra que ele pulava com as pernas abertas assim? Aham. Eu gostava de ficar pulando que nem ele, assim, ficar toim, toim, quando eu era criança, pulando pela casa. Esse jogo ele foi feito com aquele rotoscopia que chama? Eu acho que é rotoscopia o nome. Eu acho que foi isso mesmo, né? Que ele pegou as fotos e foi desenhando. Isso, cima, foi um dos primeiros jogos que usaram rotoscopia, não foi? O Prince of Persia? Eu acredito que sim. Né? Nossa, e esse jogo me encantou. Eu lembro que eu tinha um vizinho que ele tinha um netinho, né? Que era da minha idade. E virou meu amigo, Leonardo. E eles tinham um PC e o filho desse casal que tinha esse neto, que era o pai do meu amigo que não morava lá, né? Mas ele deixava o PC lá. Ele tinha um PC que na época era muito potente. Sei. E o cara gostava muito de jogo, assim. Então sempre tinha uma coisa nova. Eu lembro quando ele trouxe Doom, o Doom 1, pela primeira vez, né? Nossa. 14 disquetes pra instalar, aquela zona. E eu era novinho, meu amigo também era novinho, 2 cagão. A gente combinou, não, a gente quer jogar Doom, só que a gente tem medo. O que a gente faz? Eu ando, você atira. Aí meu amigo era mais habilidoso, ele ficava andando na setinha, né? Que você controlava a seta e eu só atirava e pulava, assim. Nem sei se tinha pulo, nem lembro, mas eu ficava no control e algum outro botão ali. E a gente jogava, a gente ia longe desse jeito. E eu lembro que a primeira vez que eu percebi que eu tava muito fissurado num jogo foi quando eu sonhei com Doom. Foi a primeira vez que eu sonhei com um jogo, assim. Que ele tinha aquela movimentação estranha, a arma ficava balançando e a câmera era esquisita, porque você mexia na seta, era um negócio muito rápido e robótico, assim. Aí eu acordei e falei, nossa, eu preciso parar de jogar Doom, cara. Não... Aí tocava o interfone em casa, Rafa, vamos. Vambora. Nossa, Doom. É que eu peguei até um pouco antes de Doom. Eu cheguei a pegar o Wolfenstein. O Wolfenstein, joguei muito também na casa desse meu amigo também, da avó dele, né? Que era o pai dele que trazia. Nossa, que era só no teclado, lembra? Só teclado. E o som, eu não sei se você lembra disso, mas pelo menos comigo foi assim, a gente não tinha caixinha de som que saísse na caixinha. Ele saía na CPU, era o som da CPU, você lembra disso? Aquele speakerzinho do CPU. Aí a faquinha do Wolfenstein fazia um... E a gente achava o máximo, nossa, ele mexe a faquinha. Inclusive, Wolfenstein 3D, né? Foi o primeiro jogo que eu joguei em live. Sério mesmo? Que legal. Nossa, no antigo canal. E tem ele naquele site, né? O EmuOS, né? Tem. Tá lá, Wolfenstein. Tá lá. Matar a saudade tá aí. Tá a dica aí pra vocês. Muito bom o jogo. Muito bom. É o vovô dos FPS, né? É. O pai é Doom, o vovô é o Wolfenstein. Mas justamente o pessoal fala muito do Wolfenstein porque foi o que popularizou mesmo o gênero, né? O outro ele meio que pavimentou o caminho pro Wolfenstein, assim. E o 007, né? Falando de jogo antigo, do 64, o GoldenEye, foi o jogo que abriu espaço pro multiplayer, né? Se a gente tem hoje esses jogos tipo Call of Duty, Battlefield e tudo mais, é graças ao 007, né? Que é aquela tela dividida em 4, todo mundo com lança-míssil. Nossa, era maravilhoso. E o Perfect Dark também, que colocou bot. Eu lembro que foi o primeiro jogo que eu vi que era multiplayer, que você não precisava de amigo pra jogar. Né? Não tinha internet, né? Era 64, você não conseguia conectar na internet. Se não tivesse nenhum amigo pra jogar com você conseguia jogar o multiplayer. Tipo, você zerou a campanha, não tem mais o que fazer no jogo, você não larga o jogo, né? E tem vários níveis, vários tipos de bot que gosta daquilo, bot que prefere tal arma, bot que é babaca, bot que usa cheat, vários mapas, era uma... assim, o GoldenEye veio, o Perfect Dark deixou perfeito e abriu caminho pra todo mundo, assim. E é engraçado que muita gente não conhece esse jogo, né? O Perfect Dark do 64 é um jogo maravilhoso, teve remake no Xbox, teve um jogo novo no Xbox, vai ter um jogo novo agora pra essa nova geração dele, né? Eu tive um salto, né? Do Super Nintendo, do Mega Drive Super Nintendo, eu fui direto pro PlayStation 1.
Não, é que o PlayStation 1 e o 64 é mais ou menos a mesma coisa, né? É que o Perfect Dark acho que era exclusivo da Nintendo, né? Eu acho que era. Eu não lembro de ter jogado Perfect Dark. É que é da Rare, a Rare acho que era exclusividade da Nintendo na época, não sei. Beijo Kazooie e tal. Eu conheci o PlayStation 1 pelo meu irmão. Ele um dia apareceu em casa com um PlayStation. Falei, caracas, que isso? Ah, é um videogame. Principalmente porque quando eu parei de jogar o Super Nintendo, aí eu já tava passando por uma fase da minha vida que era mais estudo e principalmente computador, né? Eu passei a jogar muito computador. Então eu tive o Master, depois do Master eu tive o Mega Drive, tive o Super Nintendo, aí depois eu joguei muito computador e aí meu irmão voltou com o PlayStation 1. Qual que foi a sua linha do tempo, Edu? Já que você começou, conta até agora, qual que é a sua linha do tempo? Você parou no Play 1 e aí... Do Play 1, eu joguei pouca coisa na casa do meu primo quando eu já tava trabalhando em São Paulo, PlayStation 2. Mas eu jogava mais pra sacanear meu primo, sabe? Ele no jogo do Harry Potter dele lá, que ele ficava gritando: não, Du, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu pegava o Harry Potter, né, que era meio livre, meio ação livre ali, eu pegava pra ficar provocando ele, sabe? Atirando em quem não devia e tal. E aí depois eu só voltei a ter console depois do PlayStation 1. Eu fui direto pro Wii. Do Wii eu peguei um Switch. E do Switch tô no Switch. Ah, não, teve outro. Depois do Wii eu tive portátil. Portátil DS. tem de amor, cara, com portátil. Nossa, eu joguei muito DS. Eu tive que comprar outro. Porque de tanto jogar, a telinha estragou. Pode crer. Isso porque tinha película, tudo. Estragou. É engraçado que a gente sabia que era videogame, a gente chamava de videogame, mas a gente não, pelo menos eu não considerava como videogame o portátil, né? Porque o portátil era sempre muito mais atrasado e tal. Mas eu tenho uma história de amor com portátil, assim. Então eu tenho uma coleção de Game Boy aqui que é o meu xodó, né? Tanto que a época que eu acabei saindo, assim, um pouco do país, olha que coisa de viciado, né? Eu tirei foto dos meus Game Boy como se fosse bichinho de estimação, pra levar, pra não ficar com saudade, cara, de tanto que eu gosto desses meus xodós aqui. Qual foi o primeiro jogo? Cara, o primeiro que eu tive foi aquele Game Boy tijolão mesmo, né? Eu ganhei no meu aniversário de 98, Aquele cinza de botão vermelho, não é? Só que o meu, eu lembro que foi tipo, foi a última versão antes do Color. Então eles lançaram tipo um monte de Game Boy colorido. Aí eu ganhei o preto. Sei. O preto de botão cinza com rosa e tal. E... bonitão na época. Bonitão pra caramba. Aquela tela verde que você precisa de luz, né? Eu lembro que a gente descia pra praia assim no carro, à noite, eu ficava jogando e eu esperava passar o semáforo assim, o semáforo não, a luz da estrada, sabe? Pra poder jogar. E aí o jogo mais marcante dessa época com certeza foi Pokémon, né? Eu nunca vou esquecer. Eu fui na Americanas com minha mãe, nas lojas americanas. Sei. E tinha lá o Pokémon azul, só o vermelho tinha acabado. Falei, beleza, tudo bem. Nossa, aquilo mudou minha vida. Aquele jogo mudou minha vida por completo, cara. Eu tracei toda a linha do tempo, né? Com os meus consoles videogames e tal. Manda lá a sua, Rafa. Eu acho que eu te cortei um monte de vezes, você acabou parando no 64. Ó, minha linha do tempo começando de baixo pra cima do que é meu, tirando aquele Atari que era do meu pai, né? Então, o Phantom System, não vou contar PC, tá? Só videogame. Então, Phantom System, 64, aí mais pra frente, um PlayStation 1, na época já do PlayStation 2. Não tive PlayStation 2, então foi PlayStation 1, PlayStation 3, Xbox normal, o Xbox 360, na verdade, né? Aí o Xbox One, né? E o PlayStation 4 de console. E o Nintendo Switch, né? De videogame, assim, portátil, putz, todos. Que eu amava portátil, né? A gente viajava bastante também e tal, então
Aí Game Boy todos, DS todos, os PSP todos, aí o 3DS todos, e o PS Vita. O PS Vita eu tenho um rancor muito grande com a Sony por causa disso, sabe? Eles mataram o Vita. O Vita tinha um potencial absurdo, 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 e a Sony só fez besteira com ele, cara. Eu amo a Sony de paixão, mas eu tenho uma raiva da Sony por causa do que eles fizeram com o Vita. Mas no geral, por um bom tempo da minha vida assim, eu fui PC gamer, sabe? A gente fala assim, nossa, quanta coisa, mas pô, a gente tem quase 40 anos, né? É, quase eu Então, já passei, né? passou lá, então. Aí tá assim, é bastante tempo, né, gente, pra ir acumulando as coisas assim. Você fala, pô, caramba, esse aí não fez nada da vida, só jogou videogame. Não, aqui, né? Isso passou bem. Mas por muito tempo eu fui de PC, né? Jogar no PC, assim. Então, eu tenho memórias muito boas, assim, com Age of Empires, por exemplo, Diablo. Diablo saiu pra console Nossa. também, mas primeiro PC, né? Então, o PC não é videogame, mas joga jogo também, né? Então, nesse meio tempo aí, entre uma geração e outra, sempre teve um PC acompanhando e tal. Mas quando eu pegava um console também, eu desistia do PC. Então, tipo, eu deixava o PC pra trabalhar e o console, porque o console é prático, né? Você não precisa pensar em placa de vídeo, memória RAM. Uhum. Você põe lá a fita, o disco, ele funciona. Aí eu comprava um PC melhor, não quero mais saber de videogame. Agora eu sou PC gamer. Olha esse jogo. Então, eu tinha esses momentos, assim. Caraca. Sabe o que eu lembrei? Antes de eu ter meu Mega Drive, eu tinha só o Master System, né? E antes de eu ter meu Mega Drive, eu tinha um amigo que morava, assim, praticamente no quarteirão de cima da escola, sabe? Que a gente estudava, era amigo de classe. E ele morava, tipo naquelas... Tipo uma vila, assim. É, uma vilazinha, não é vilarejo. Vilarejo é coisa de RPG, mas é O cara morava no Phantasy Star, né? Ruela, sei lá. Não, Ruela é outra coisa, né? É viela, né? Tipo uma viela, assim. É. E aí... Mas era assim, uma vielazinha bem simples, sabe? Tipo, é uma casa que tem uma porta, aí você entrou na porta, tinha só uma salinha pequena, um quarto do lado direito, a cozinha, parecia uma kitnet. E esse meu amigo morava lá, tal. Eles eram pessoas simples, o pai dele era vidraceiro. Cara, ele pra videogame, eu não sei o que o pai dele fazia, que conseguia arranjar os videogames, tipo, praticamente logo após o lançamento, sabe? Eu sei que o pai dele pagava uma fortuna. E aí uma vez, a gente acabou de sair da aula, e aí um dos colegas meus de casa falou assim, vamos na casa desse cara aí, ele tá com um videogame novo lá, ele comprou um videogame novo lá, né? Vamos lá. Aí chegamos lá, esse moleque aí já tava lá jogando, entendeu? Ele matou a aula pra ficar jogando. E aí quando a gente entrou, eu olhei e falei, nossa, né? Que é isso? Era um Mega Drive. Ele tinha comprado um Mega Drive. E ele tinha também comprado aquele joystick em forma de arcade, sabe? Sei. Nossa, aquilo lá era bem raro de encontrar assim na casa de alguém, né? Cara, não, e o pai dele pagou uma fortuna. Mas eu lembro disso aí, né? Não pelo fato dele ter comprado, né? Sei lá, o pai dele fazia as coisas dele lá, entendeu? Pra comprar, mas eu lembro que quando eu entrei, ele tava jogando DJ Boy. Sabe quando você olha o DJ Boy e fala, nossa, né? Essa imagem parece de fliperama, né? Falei, caracas, né? Não, legal, bonito e tal. Daí ele falou assim, não, veja isso. Ele tirou o DJ Boy e aí colocou Castle of Illusion. Esse jogo do Mickey era uma loucura, meu. Cara,
quando apareceu o Mickey na tela andando e aquelas árvores, sabe, aquela sensação de 3D real, assim, né? Você tem o Parallax, né? Parallax. Acontecendo ali. Nossa, eu pirei, cara. Vendo o Mickey, eu pirei. Eu vi aquele Mickey. Tipo, e o Mickey. É até estranho o Mickey desse jogo, entendeu? Mas eu olhava e falei, caracas, que isso? E aí, tipo, a TV do cara não era muito boa, mas tinha umas caixinhas de som muito boas e fazia um som estéreo assim, sabe? Nossa, eu aquela hora. Não, eu falei, o que eu tô? Tô sonhando, o que é isso? Eu ficava lembrando das coisas que eu joguei no meu Master e olhava aquele Mickey, sabe? Andando na tela, aquela primeira árvore grande, gigante. Falei assim, meu Deus, o que é isso? O que eu tô vendo, assim, sabe? Não, realmente. E foi o que a gente falou mais cedo, né? Essa questão do salto tecnológico, assim, bem ou mal, pô, você trazer o fliperama pra dentro de casa, era muito absurdo, né? Você imaginar uma coisa dessa. Que Pois de é. fato, o Mega Drive conseguia replicar. O Mega Drive, e não só a questão gráfica, mas, por exemplo, o Mega Drive era infinitamente superior ao Super Nintendo na questão de áudio, né? Uhum. O áudio do Mega Drive era muito melhor que o do Super Nintendo. Então era um absurdo mesmo. Era um absurdo. E as empresas acho que se arriscavam mais, né? Tipo, o Mega Drive virou um Frankenstein lá pro final do ciclo da vida dele, né? Você encaixava ele numa peça, no outro, no 32, e puxava aqui, enfiava ali em cima, enfiava atrás, do lado. Ele virava um Megazord, assim. Mas Foi. era uma loucura isso. Coisa que eu não sinto mais hoje em dia. E eu vejo que a galera não sente também. Tipo, tem um reflexo aqui em tempo real. Nossa, grandes bosta, né? Uau! Caramba, dá pra você ver o Miranha em tempo real na janela do prédio. Legal, né? Mas, tipo, Sei lá, eu também sinto isso, assim, que hoje em dia essa magia dos consoles, ele se perdeu, assim, parece que nada mais surpreende, entendeu? É. E repito, não é porque a gente é dois velhos falando, não. É porque você vê a molecada, a mesma criançada fala, meu, não faz o menor sentido. Tipo, não. É um reflexo, é uma água, sabe, um espelho. Uau, legal, mas, né? Tipo, o RTX é impressionante do ponto de vista técnico, né? Uhum. Você tem um ambiente interagível que. Nem sei se falei a palavra certa, eu tô. Nossa. Que. Tá certa a palavra, agora eu tô confuso. Agora eu tô confuso. Interativo? Mas, interativo, interativo. Que a luz é calculada em tempo real. Aham. Né? É muito bacana. Então, tipo, por exemplo, eu joguei Minecraft com RTX. Você fala, uau, que legal, né? É bacana, mas, cara, você pode jogar com shader. Você não precisa de uma placa de vídeo nova pra isso, né? E o shader faz algo muito parecido. E até mais bonito às vezes. Então, né? Vamos encerrar por aqui? É que o assunto agora acho que já vai começar a degringolar pra outras coisas, né? Já, já, já. Eu juro que eu tentei, mas, Eu né? também, eu me segurei. Nossa, Segurei. Porque uma memória puxa a outra, né? nossa, se Você deixar, vai até vai, altas tá de horas. madrugada. Deixa, vai mesmo, vai mesmo. Mas primeira experiência com videogame é sempre muito marcante, né? Principalmente pra nossa época em que a Uhum, tecnologia tava engatinhando assim. É algo que fica muito gravado na memória mesmo. E pra gente que gosta do negócio, viveu uma época que gostar de videogame era coisa de criança, quando você já tava maiorzinho, né? uhum. Era mal visto e a gente insistia no hobby, insistia nos gostos, assim. É, momento bom, momento ruim, o videogame tava sempre ali com a gente, era um momento que a gente tirava a nossa cabeça da nossa vida, entrava em outras realidades e algo que pra época não era impensável porque existia, mas tipo, era uau, caramba, eu posso sair do meu mundo real pra entrar no mundo de fantasia aqui e interagir com isso, né? Era muito bacana, era muito. Eu amo videogame, cara. Eu amo É, videogame. e eu acho que o videogame pra gente foi muito próximo da nossa vida, né?
Ela fez parte da nossa vida, basicamente, né? Fez. Então, Não sei o que seria de mim sem o videogame. Tem Exato. muita gente que tem isso com futebol, com outras coisas, né? Com a gente, acho que é o videogame. É um carinho muito grande que eu tenho. Vamos dizer assim que os eventos marcantes da minha vida sempre estava acompanhado de alguma coisa relacionada a videogames, né? Foi o que eu falei. Eu quase morri, fiquei 15 dias no UTI. E me fez companhia mesmo ali pra valer o PSP, né? O PSP que me tirou daquele tédio de ficar olhando pro teto, né? Ou assistir o Faustão, né? Puta merda. E eu me formei em engenharia da computação porque eu queria fazer joguinho. Mas olha que coisa. Pra você ver. Tá vendo? E até hoje, de joguinho, não fiz quase nada. Mas influencia, mexe muito com a gente mesmo. Bom, galera, pessoal que está acompanhando a gente, esse foi mais um capítulo do nosso podcast, nosso capítulo 2, episódio 2, né? Episódio 2, temporada 1. Vocês ouviram algumas das nossas histórias, aqui a gente segurou demais. Foi difícil hoje, hein? Rapaz. Nossos primeiros videogames, né? Ou os nossos videogames pela primeira vez, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite. É um prazer, uma honra fazer parte desse projeto, que é algo que é muito importante pra você e pode crer que é importante pra mim também, viu? É muito bom. Relembrar é viver, né? Relembrar é viver. Nossa, dá pra fazer vários filmes só com um monte de lembrança. Nossa. Galera que acompanhou, muito obrigado por ter acompanhado aqui no canal na Twitch. E para você que está acompanhando pelo podcast, a gente tem vários canais aqui em várias redes. A gente tá no Spotify, estamos no SoundCloud, no YouTube, no Google Podcast e na Deezer. Todos pelo mesmo nome naquela época. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Rafa, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Você que escutou até agora, tenha um ótimo dia. Obrigado pela sua companhia, viu? E um forte abraço para todo mundo. Até o próximo episódio aí do nosso podcast. Muitas lembranças. Fiquem bem e muito obrigado por nos assistir ou por nos ouvir. Até a próxima. Boa noite. Tchau.